Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradecer ao deputado Cristiano Silveira, presidente desta Comissão de Direitos Humanos, que acolheu esse tema, que nos recebe aqui hoje, debatendo esse tema de maneira a ampliar o conhecimento desta matéria aqui no Estado de Minas Gerais. E nós estamos fazendo numa data que ela é importante, porque amanhã é que nós teremos aí o dia da conscientização da alienação parental a nível internacional. Então, nós temos a cada dia mais nos espantados com as consequências da alienação parental para os filhos, especialmente, embora nós sabemos também que os pais, principalmente o pai que é alienado, sofre com esse mal e atinge a grande maioria dos filhos de pais separados. E com a evolução da lei da guarda compartilhada, que é nova, ela é de dezembro, então ainda nós não temos muitas consequências jurídicas do efeito dessa nova legislação, mas ela traz um alento muito grande, porque o primeiro item da nova legislação da guarda compartilhada fala lá que, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com mãe e com pai. Mas tem mais uma questão na lei que nos dá também uma luz importante, porque na lei também fala que, mesmo aquele que tiver a guarda unilateral, o outro tem o direito à supervisão da formação do filho. As instituições públicas ou privadas que o menino ou a menina frequentem são obrigadas a dar todas as informações para o outro que não tem a guarda do menino, mesmo que se continuar a guarda unilateral. Passo dessa forma, então, a palavra para o senhor Bertoldo Matheus Oliveira, procurador de Justiça e coordenador de defesa dos direitos da família do Ministério Público de Minas Gerais. Na verdade, o Código Civil anterior, ele tinha uma visão patrimonialista. O marido era considerado provedor, o responsável pela manutenção da família, e a mulher considerada aquela pessoa que cuidava dos filhos, que cuidava da casa. Então, naturalmente, se construiu um entendimento de que a guarda deveria ficar com a mãe e o pai deveria ter as visitas. Era uma visão patrimonialista. Todavia, desde a Constituição de 88, os arranjos familiares se modificaram. Os nossos costumes não são mais os costumes de 1916, na época do Código passado, e, naturalmente, houve um influxo da sociedade para a mudança de determinadas situações. O fim de um vínculo conjugal ou de uma união estável, ele não se traduz apenas nisso. Há toda uma carga de ressentimento e de mágoa ditado pela perda de um projeto, pela decepção, pelo abandono, né? Então, tudo isso se converteu no litígio em uma guerra interna, psicológica, afetiva, sem que, às vezes, até os próprios litigantes compreendessem que, no meio desse fogo cruzado, estavam os filhos. Então, o que acontecia? Os filhos eram, muitas vezes, usados como objeto de vingança daquela situação conjugal desfeita. Então, nós tivemos graves problemas de disfunção parental, entre elas a alienação parental, em decorrência dessa incapacidade de percepção de que, além da conjugalidade, permanecia a situação da paternidade e da maternidade de maneira imutável, ou seja, os ex-cônjuges, mas não existem ex-pais. O casamento ele acaba por vários motivos, inclusive pelo desamor. Na verdade, né, o fim de um casamento é uma realidade já conhecida, mas que não pode significar o fim de uma parentalidade. Então, esse foi o avanço importante. O outro avanço importante é a lei da guarda compartilhada. Por quê? Porque ela quebra um discurso de poder.
O que é? A mãe, o pai, eu quero a guarda, eu quero ser o guardião. Por quê? Porque eu quero ter sobre você um poder residual, ou seja, mesmo que você não seja mais o meu marido ou não seja mais a minha mulher, eu vou exercer, através do filho, um poder sobre você. Então, a guarda compartilhada, ela vem justamente valorizar esse preceito da Constituição Federal, que diz que a criança deve ser protegida com absoluta prioridade. E uma forma de proteção é a psíquica, afetiva e a moral, ou seja, preservar a criança de toda forma de abandono ou de violência física e moral. A alienação parental é um incidente judicial. Nós temos em vara de família, aqui em Belo Horizonte, cerca de 5.000 a 7.000 processos por vara. Então, existe uma natural morosidade na tramitação desses feitos. Essa natural demora, às vezes, ela pode cristalizar a alienação parental. Não é raro que a gente encontre situações em que a alienação se tornou irreversível. Nós temos situações, por exemplo, de processos que a gente teve lá, de crianças que começaram a ser alienadas aos 6, 7 anos, e agora, aos 16, isso se consolidou de tal maneira que não é possível mais reverter. Os laços romperam. Então, para a gente prevenir esse tipo de situação, a gente deve tirar da gente, assim, dos operadores do direito, das autoridades, dos estudiosos, dos interessados, essa visão de que a gente pode resolver a alienação parental apenas no processo. Não. O nosso trabalho tem que ser com as ciências afins. Tem que ser com um estudo interdisciplinar do serviço social, da psicologia, de toda a contribuição médica possível, para que a gente recupere aquele vínculo que está sendo ameaçado. A missão do Ministério Público está justamente nessa área, que a gente já está abandonando a seara puramente jurídica para, utilizando da nossa intervenção nos processos, percebendo a alienação parental, buscar uma solução fora do direito para recuperar um vínculo cuja recuperação também não depende da lei. Esse trabalho não é jurídico. A alienação parental ela pode acarretar uma punição, mas a recuperação desse vínculo não é uma tarefa jurídica. Quero também reforçar aqui o registro da presença da promotora doutora Miriam Queiroz Lacerda, promotora de Justiça da Vara da Família. Também registramos a presença do Dr. Rogério Noronha, diretor médico da Associação Brasileira para a Igualdade Parental, e, novamente, registrando a presença do ex-deputado Petrônio Matias. Passo a palavra, então, para o senhor Murilo Evandro Andrade, advogado criminalista, especialista em crimes contra criança e adolescente. A alienação parental, ela foi definida no nosso sistema brasileiro pela Lei 12.318, em 2010, no qual, em síntese, a lei, que ela é autoexplicativa, ela demonstra e exemplifica o que é atos de alienação parental e ainda coloca sanções para o genitor que provoca esses atos de alienação parental. No artigo 2º, diz o seguinte, que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou cause prejuízo no estabelecimento e a manutenção do vínculo entre eles. Ora, a própria lei diz o seguinte: a alienação parental ela pode ser praticada por pais, por avós, por pessoas próximas a essa criança, por cuidadores. Para quê? Para que essa criança rompa o vínculo com aquele pai, com aquele genitor, no qual ele não tem um convívio diário. Dentre algumas questões que são claras no direito, no qual eu atuo e vivencio isso dioturnamente, são acusações, muitas vezes, que denigrem a imagem paterna. Genitores que detêm a guarda da criança começam numa campanha difamatória
dificultando e falando mal daquele genitor no qual o filho não tem uma convivência mais expressiva. Muitas vezes, o genitor que detém a guarda unilateral apresenta o novo namorado ou o novo cônjuge como sendo o pai daquela criança. Temos casos no qual, por um rompimento judicial, a mãe, ela não só apresentou a criança como sendo filho do outro, né? Criou essa criança como sendo o namorado, o atual marido, como pai dessa criança. E o mais grave, anula e informa essa criança a existência do seu verdadeiro genitor. Então, quando se busca na justiça uma intervenção destes atos de alienação parental, nós nos deparamos com algumas dificuldades, como bem disse o doutor Bertoldo, que as questões judiciais, muitas vezes, se cristalizam, e aí o rompimento e alienação parental, ela se instaura, e muitas vezes se torna impossível reatar aquele laço afetivo. A morosidade do Estado em proteger aquela criança a conviver com aquele pai afastado e a delonga dos processos judiciais, entende-se que existe uma expressão utilizada como alienação parental judicial. O próprio judiciário, ele propicia a alienação parental como um todo, e a pessoa, o genitor que detém aquela guarda e sabendo da morosidade, ela utiliza do judiciário justamente para alcançar o seu objetivo. E quando um juiz ou um promotor, atento a esses atos de alienação parental, ele se levanta contra essas iniciais acusações e mantém, muitas vezes, uma visita assistida, mantém preservado o vínculo entre o pai e a criança, logo em seguida vem uma segunda ou uma terceira acusação mais grave. É o que na minha área, eu atuo na área criminal, eu vejo aí inúmeros casos de acusações de abuso sexual. E aí o promotor e o juiz, sem saber daquela realidade, para preservar a integridade física, emocional e psicológica da criança, ele afasta aquele pai de forma liminar. E aí sim, aquela pessoa, aquele genitor, que tinha o intuito de alienar, ele conseguiu, através do judiciário, alcançar o seu objetivo. Tem uma pesquisa nas varas do Rio de Janeiro, no 85% das acusações de abuso sexual de crianças e adolescentes, quando há um litígio, foram comprovadas que eram acusações falsas. Ou seja, é uma estatística muito elevada. E aí, no final das contas, nós estamos propiciando às nossas crianças e os nossos adolescentes uma sentença definitiva, eterna, de que o meu pai ou a minha mãe abusaram de mim, e aquela falsa memória, ela é sedimentada na criança, no qual realmente ela vai ter ódio, ela vai ter repúdio daquele pai. E mais, quando há ainda uma acusação de violência sexual, eu entendo que há uma tortura psicológica nessa criança, há uma violência emocional nessa criança. E aí a gente também podemos enquadrar essa pessoa na Lei 9.455 de 97, que é o crime de tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, a grave ameaça e intenso sofrimento mental. É claro que se você leva uma criança de 2, 3, 5, 10 anos
há uma exposição de que ele foi vítima de violência sexual na infância, nos inícios da infância, no qual ele é afastado do seu pai, no qual ele, quando ele vê o pai, ou tem a possibilidade de reencontrar com esse pai, essa criança entra em desespero, isso é uma tortura psicológica. Eu acho que o sonho de toda a sociedade dita moderna é que pudéssemos viver sobre essas relações, não pela força da lei, mas pela compreensão, inclusive cultural, da nossa sociedade. Lamentavelmente, não é disso que se trata, né? Criamos mais leis e mecanismos justamente pela ausência, digamos, da nossa maturidade enquanto civilização. Mas o esforço de momentos como esse que o deputado Anselmo nos proporciona, e com a presença dos senhores, faz com que a gente dê a nossa contribuição, que o debate se torne público e que o maior número de pessoas possa também ter o acesso a essas informações e compreensão da forma que os senhores têm colocado. Passo a palavra agora para o senhor Alexandre Bersan Carneiro, um empresário. Bom dia. Deputado Cristiano, deputado Anselmo, em nome de quem eu cumprimento todos os outros. Eu vou fazer uma correção, deputado. Vou substituir empresário por pai. Na verdade, eu sou um pai que vem aqui hoje com uma missão muito difícil, que é tentar contar um pouquinho da minha experiência com a alienação parental, um pouquinho da minha experiência com o judiciário, e, ao mesmo tempo, sem pessoalizar isso, né? Porque, para não tirar a grandeza desse evento, não tirar a grandeza desse debate que tem que ser discutido, falar desse assunto para um pai, em relação à alienação parental, é você remoer a alma do ser humano. O judiciário, o próprio Ministério Público, em muitas situações, me perdoe aqui o doutor Bertoldo, mas eu acho que é importante que seja dito, esperam de um pai alienado razão, quando ali só tem emoção. Como é que você discute o amor do seu filho com razão? Como é que você vai discutir a saudade do filho com razão? Como é que você vai discutir a sua necessidade, porque isso não é vontade, isso é natural do ser humano, com todos os seus, como é que você vai discutir a sua necessidade de fazer parte da vida do seu filho? E aí nós nos deparamos com o judiciário, nos deparamos com os membros do Ministério Público, muitos deles, esperando um pai sereno, tranquilo, debatendo um assunto como se ele estivesse falando de um bem. Filho não é bem, filho é filho. Da mesma forma que aquele pai que ele chega e é tratado como visitante, vamos definir as suas datas de visita. Visita? O visitante é o amigo, é o tio, é o primo. Pai não é visita, pai é pai. O primeiro culpado pela impotência de um pai alienado, ou de uma mãe alienada, não é a outra parte, é a lei. Porque é a lei, é a própria justiça, quem garante àquele que pratica a alienação o direito de colocar o outro como impotente. Como pai, eu vivi a dor, a saudade, a impotência, a ausência, a indiferença do judiciário, a ineficiência do judiciário, em muitas vezes a absoluta incapacidade do judiciário, e eu sofri no final a perda de uma filha que está viva. Uma separação conjugal litigiosa envolvendo filhos, principalmente onde há alienação parental, é o lado mais escuro da mente humana. E o judiciário trata isso em, eu não vou dar os percentuais, não vou ser leviano,
mas eu vou dizer que, pela minha experiência, e a experiência de muitos outros que eu pude observar, não são poucos os casos em que o judiciário trata isso com descaso. Vocês sabem quantos pais são acusados por aí de terem abandonado os seus filhos? E fica essa mancha na figura paterna de que o pai abandona, o pai não abandonou. A verdade, o pai não suportou. E chegou um momento que o pai recuou. Vocês sabem quantos pais, quando ficam observando aquela corda esticada numa disputa judicial, em que um quer ser pai e o outro quer excluir o pai? E quem é a corda? A corda é a criança. Um dos dois, em algum momento, tem que soltar aquela corda, porque senão aquela criança arrebenta. Soltar a corda, enquanto parece para alguns desistir, é para outros a última tentativa de salvar o filho. Isso é a causa legislativa. As leis saem daqui, mas o judiciário não as cumpre como deve cumprir. Fato. O judiciário, em boa parte, não cumpre aquilo que tem que cumprir. Se a lei foi feita, foi elaborada, foi estudada, foi definida, foi sancionada, de onde um juiz tira que ele pode desconsiderar a lei e utilizar o próprio discernimento? Quem lhe colocou numa posição de Deus do destino das crianças e de pais que estão sofrendo de alienação parental, que estão sofrendo por afastamento, por saudade, por dor e etc, etc? Ninguém. Mas eles se julgam. Agora, você sabe por que eles se julgam? Sabe por quê, deputado? Porque há um negócio que se chama segredo de justiça. E eu acho que ele é muito importante ser debatido nessa casa. Quem sabe isso não possa vir a se tornar uma lei. O segredo de justiça, ele cabe às partes. O objetivo do segredo de justiça é a proteção, principalmente, ao menor. Correto isso? Mas ele é estendido a todos os outros. Por consequência, ele acaba sendo estendido ao juiz, ao promotor, à psicóloga social, ao assistente social e por aí afora. Então, o que se cria com isso, gente, é uma caixa preta. Mas o segredo de justiça ele é extremamente prejudicial na condução do processo, porque ele é o primeiro passo para que você possibilite que qualquer erro, qualquer desmando, qualquer conduta inadequada, distraída, inconsequente, ela fique blindada. Eu pergunto, alguém aqui já ouviu falar que uma sentença judicial de alienação parental pode ter no seu relatório final inverdades ditas por um magistrado? Ninguém imagina, não é? Óbvio. O segredo de justiça garante esse magistrado. O doutor Murilo fez uma citação em relação à penalização imediata de um genitor no ato da separação por pretensas verdades ditas por apenas uma parte, e o juiz, de imediato, toma uma decisão de afastar aquele genitor do convívio com seu filho. E ele encaminha isso para um setor psicossocial forense que, para quem não conhece, pasmem, 2 entrevistas de 30 minutos cada uma. Prazo final entre solicitação do magistrado, agendamento, efetivação das entrevistas, relatório, devolução para o juiz, para que o juiz tome uma providência. 6, 7, 8 meses, 9 meses. E aí? Você está falando de uma criança, 4 anos de idade. A mãe disse que este pai não é um bom pai, afasta. Legal. Afastou.
8 meses depois, relatório. A criança está sofrendo pela ausência do pai. Esse pai não faz mal nenhum a essa criança. Aí o juiz despacha. Autoriza a convivência. Quem vai reparar o estrago de 8 meses nesse pai e nesse filho? É necessário, deputados, que essa casa tome medidas para trazer transparência em relação aos processos nas varas de família. Você perder a convivência com um filho é um processo degradante. Sabe por que ele é degradante? Quando você começa, logo depois da separação, você inicia uma luta para manter o amor. Depois a sua luta vira desespero para não perder o amor. E no final, quando a alienação parental ela se efetiva e o judiciário não age de maneira eficiente e justa, o que está inclusive no seu próprio símbolo, o pai se torna, ao final, um mendigo do amor do filho. Passamos, então, a palavra para a senhora Valquíria Carvalho, presidente da Associação Brasileira para a Igualdade Parental Regional Belo Horizonte. Muita gente não sabe que alienação é um crime. Muita gente não sabe, não tem consciência que pratica alienação e que isso não prejudica só a criança, mas toda uma família. É comprovado, né, por pesquisas que as mulheres são as maiores alienadoras. Então, se eu falo elas, então vocês me perdoem, me desculpem, mas é isso que é a realidade. E eu peço ao deputado, à senhora Edna, em nome do Conselho Tutelar, ao senhor doutor Bertoldo, da promotoria, que se une a nós, ao nosso grupo, a BIP, Associação Brasileira para a Igualdade Parental. Esse grupo é a nível nacional. Somos aqui em BH uma regional desse grupo. Esse grupo foi fundado por um pai que sofreu muito e sofre ainda, Roosevelt Carlos Abad, ele de Ribeirão Preto. Hoje, só esse grupo, nós somos mais de 4.300 pais. A todo o Brasil, temos pais brasileiros que moram em outros países, que têm filhos aqui, que são alienados da mesma maneira como os que moram aqui. E a gente tem lutado muito, procurado ajuda nos fóruns, nos TJs. Aqui em Belo Horizonte, particularmente, nosso grupo vem buscando, nós temos buscado muita parceria com o TJ, com o diretor do fórum, antes o doutor Feital, agora o doutor Cássio. São juízes que apoiam a guarda compartilhada, aplicam a guarda compartilhada nas suas audiências, se tornaram nossos aliados. Doutor, nos colocamos à disposição para vocês do que for preciso, doutora Edna, doutor Anselmo, doutor Bertoldo. É só nos comunicar que em qualquer hora, qualquer momento, a gente está disposto a tudo, para fazer tudo pelas nossas crianças e pais, como aqui representado pelo nosso Alexandre Bessan. Passamos, então, a palavra para a senhora Miriam Queiroz Lacerda Costa, promotora de Justiça da Vara da Família. E é importante ressaltar que, para esse núcleo funcionar, ou para qualquer trabalho pertinente ao combate à alienação parental funcionar, é necessário que a gente una forças, que a gente trabalhe em parceria, porque nenhuma entidade sozinha vai conseguir fazer esse combate. Nós precisamos de pessoal capacitado para trabalhar com alienação parental. Nós precisamos dos profissionais do direito, nós precisamos dos profissionais da área da psicologia, da área da psiquiatria, da área do serviço social, né? Nós precisamos de espaço, nós precisamos de lugar onde a gente possa proporcionar
uma visitação, ao invés de suspendê-la num caso de necessidade de proteção, por exemplo, de abuso de menor, né, abuso sexual. Muitas vezes, a informação que a gente tem está no processo. Nós não temos muita informação além dele, né, e a gente atua com o que a gente tem no processo. Então, o que eu tenho visto, que muitas vezes a gente pode fazer, é não afastar o pai acusado, né, dependendo dos indícios que a gente tem no processo, mas proporcionar a visitação de uma forma que, se houver, de fato, o abuso noticiado, que a criança esteja em convívio com o pai, mas que esteja protegida, né? E, para isso tudo, a gente precisa de criar meios e espaços. E essa é a tentativa do Ministério Público agora, né? Através da Coordenadoria de Família, a gente pensa, a gente está idealizando, está estruturando um lugar em que a gente possa, logo no início do processo, fazer o encaminhamento e fazer o atendimento da família. Nós queremos criar, dentro do Ministério Público, um espaço em que a gente possa trabalhar essas questões de forma mais rápida e efetiva. Caminho agora concedo a palavra para o doutor Rogério Noronha, diretor médico da Associação Brasileira para a Igualdade Parental Regional BH. Gostaria de falar também como pai e médico sobre um viés de uma doutrina médica. Gostaria de passar alguns dados que mostrassem de início a dimensão potencial do problema. E aqui queria dar um gancho à fala da ilustre promotora doutora Miriam Queiroz e já ofertar, já que há dificuldade para compor uma equipe pericial, né? O nosso grupo, hoje, são mais de 4.000 participantes, nós temos só em Belo Horizonte mais de 20 médicos especializados nesse enfrentamento, inclusive pericial. Das 59 milhões de crianças e adolescentes brasileiras, segundo dados do IBGE, elas já representam 32% da população. E, pela primeira vez, o número de filhos do divórcio já supera o número de filhos de famílias nucleares. Sabemos também que a taxa de fecundidade brasileira, de 1,9, ela é inferior à taxa de reposição de 2,1. E também sabemos que, para cada casamento, existe 0,3 divórcios. E, para finalizar a dimensão do problema, de cada 5 crianças, 3 são filhos do divórcio. Me parece paradoxal que Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública cheguem à imprensa, em setembro do ano passado, e divulguem que 71% da população carcerária do Estado de Minas Gerais não tem o nome do pai na carteira de identidade. Me parece paradoxal que o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, usando a importância da figura e da função paterna no desenvolvimento psicossocial, de um lado, advoguem e usem, né, o reconhecimento da paternidade, e, do outro lado, façam o oposto, quando sabemos que, e hoje encaminhamos uma carta aos ilustres deputados, estamos em via de acionar a Câmara de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Se dizem que a medicina está judicializada, nós pretendemos medicalizar o direito de família. Por quê? É impossível para um médico assistir contemplativamente filicídio, suicídio, delinquência, alcoolismo, problemas comportamentais que a ciência, a doutrina médica já quantificou. Eu acho que nós temos de mirar exemplos de desenvolvimento. O mantra não só da Associação Brasileira para a Igualdade Parental,
como de todos os movimentos pró-igualdade parental, é guarda compartilhada, é própria de país civilizado, de povo desenvolvido e de pessoas de bem. Bastaria dizer que o índice de guarda compartilhada no Brasil é similar à Alto Volta, Guiné, Senegal e inversamente à Dinamarca, Estados Unidos e países de primeiro mundo. Bastaria dizer que entre os 20 maiores índices de desenvolvimento humano do mundo, apenas o Japão, que tem uma tradição machista, ou seja, não existirá um imperador mulher, não existirá uma senadora mulher. Entre os 20 maiores IDH do mundo, apenas o Japão não tem prevalência de guarda compartilhada. No Canadá, no ano de 1999, 40% das guardas já eram compartilhadas. E aí haja uma grande ressalva estatística. O próprio judiciário, não só de Minas, como do Brasil inteiro, oficialmente instado, através do CNJ, não dispõe dos dados oficiais sobre modalidade de guarda. E se alguém aqui os tem, eu lhes peço encarecidamente. Não existem. Quando o IBGE bate de porta em porta, é que existe a estatística pífia de 6% de guarda compartilhada. Quando sabemos que, na conceituação mundial do que é guarda compartilhada, o índice é muito menor, ele não chega a 0,5%, e o Brasil tem, provavelmente, o menor índice de unilateralidade, o maior índice de unilateralidade do planeta. Por quê? Porque, para ser chamado guarda compartilhada, o tempo de convívio do pai ou da mãe que detém a menor fração teria de ter 35% do período convivencial. Essa é a praxe da doutrina médica, porque o interesse do médico é quantificar, é ver o problema de trás para frente. Se eu tenho câncer de mama, eu tenho que detectar precocemente o nódulo mamário. Se eu tenho nódulo mamário, eu tenho de estimular mamografia profilática epidemiológica, né, feita, inclusive, em ônibus disponíveis, né, em recantos, grotões do Vale de Jequitinhonha ou de Juazeiro, não importa de onde seja. Qual será o enfrentamento ao ato alienatório? Alienação parental é simplesmente a constatação do fracasso do sistema judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, em nosso viés, nós já acabamos de pedir parecer ao Conselho Federal de Medicina, achamos que a alienação parental é doença, e, como sendo doença, e considerando que atestado falso e atestado gracioso são crimes previstos, nós consideramos que perícia sobre doença deve ser feita e conduzida por médicos, por pediatras. Do mesmo jeito que osso é de ortopedista, carro é de mecânico, criança é de propriedade de condução de um pediatra e adolescente de um ebiatra. Então, não consideramos nem lícito, nem válido que problemas de crianças sejam conduzidos sem a presença de pediatra. Por fim, consideramos que o termo alienação parental judicial ele é altamente contemporâneo. Não existiria reincidência de alienação parental se a lei da alienação parental fosse cumprida. Não existiria reincidência. Só que nós achamos que tem um viés médico. Enquanto a doutrina jurídica aguarda ocorrer a doença, o médico pensa em que não ocorra a doença. Então, deflagrado o ato alienatório, nós consideramos que é a oportunidade para que o Ministério Público e o Judiciário não enfrentem no futuro algo que não tem como adiarmos. A theory of a loss of a chance. Os juristas entenderão. Podemos considerar que, quando uma criança tem, hoje, a chance de ter as suas oportunidades diminuídas por causa de uma decisão equivocada, nós temos de ter algum modo de
prospectivamente avaliarmos. Aí vem a pergunta. Vocês viram aqui em Minas Gerais, desde setembro até fevereiro desse ano, foram 5 casos públicos de filicídio. No pedido hoje feito a essa casa, nós pedimos apoio à tese de doutoramento do Dr. Paulo Fernando Martins Pinheiro, cirurgião pediatra e médico legista, para conduzir um estudo. E esse estudo, ele pretende, a tese é unilateralidade de guarda de menores no Brasil como fator de risco para filicídios e suicídios. Nós já temos prova cabal de que a guarda unilateral é causa de vários problemas. Os piores são os filicídios e os suicídios. Então, nós queremos, e aí já finalizando a longa fala, é muito bonita a doutrina dizer prioridade absoluta da criança na família. É lindo nós rotularmos códigos, leis. Gostei muito da fala do Dr. Bertoldo, eu acho que ele tem completa razão sobre quebrar paradigmas. É necessário quebrar paradigmas, mas eu preferiria ver de trás para frente, a partir da consequência, e estudar. Eu sou um médico cirurgião, sou funcionário público municipal, coordeno um serviço grande. As nossas reuniões são baseadas nos fracassos, porque, quando a gente quer crescer, as reuniões mensais elas baseiam nos fracassos para a gente aprender com o próprio erro. Então, o Judiciário, o Ministério Público, eles têm de aprender com o seu erro. A minha grande dúvida hoje, a dúvida dos movimentos no Brasil, é se o Judiciário sabe o que ocorre após a sentença de definição de guarda. Eu conheci a senhora Jussara Marlene Uglione, a avó do Bernardo Uglione, e é fácil dizer que aquele caso todo mundo conhece, porque ele ficou público. Tivemos a aprovação da lei da guarda compartilhada, contra tudo e contra todos, porque, na verdade, nós estamos falando de um mercado de 12 bilhões de reais com a prostituta do direito civil, chamada direito de família. 12 bilhões de reais é o mercado movimentado nessa área. Quando nós temos dados oficiais da Receita Federal, que mais de 97% das pensões alimentícias são pagas por mulheres. E a gente sabe muito bem que o IBGE mensura e 38% dos lares brasileiros já são chefiados por mulheres. Inclusive, a presidente da República é mulher. No entanto, 9,6% apenas dos senadores da República são mulheres. E nós sabemos também que Minas tem apenas 15,1% de desembargadores mulheres. Nós estamos, na nossa carta, petição eletrônica e presencial à Câmara de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, qualificando o problema como uma discriminação de gênero, uma discriminação racial e um problema, e a gente já tem o caso índice, né? Já existe o caso índice. Então, eu gostaria de finalizar disponibilizando todo o manancial de 1.600 artigos irrefutáveis que a ABIP tem, que o Observatório da Guarda Compartilhada tem, e toda a nossa expertise como grupo para contribuir para com essa casa, para com o Judiciário, para com o Ministério Público, para que a gente não fique tendo estatísticas de consequências. Vamos agir na causa, vamos ser profiláticos. Muito obrigado a todos, um bom dia. Passo a palavra para o senhor Frederico da Cruz Vieira. Que é preciso que se invista em 2 aspectos. Tanto na questão da comunicação desse tema para toda a sociedade, que é fundamental, é a caixa preta mesmo, é algo invisível e que precisa vir à tona e ser discutido, assim como foi a questão da violência contra a mulher durante tanto tempo. É um dado novo dentro do campo de direitos humanos que precisa ser colocado, especialmente pelas casas legislativas, que são esse espaço em que a gente pode falar. E agora passo para o senhor Pedro Diniz. Minas já deu vários exemplos para o Brasil de proposições que ganharam o Congresso Nacional e mudaram os rumos dessa nação. E o que é uma nação se não é o cidadão que nós estamos criando hoje? Essa é a grande atenção que temos que ter. Nós não estamos aqui cuidando de pai, de mãe, nós estamos, no fundo,
preparando a próxima geração, que vai estar aí sentado, que vai estar aqui no meu lugar, lutando por outros direitos. Então, esse é o meu foco. E fico muito feliz de ver aqui os mineiros, né, trazendo a contribuição, que eu conheço o doutor Noronha via o movimento que a gente faz nas redes sociais, mas o dado que ele apresenta aqui, talvez eu não tenha tido atenção às publicações dele, mas é algo que já passou pela minha cabeça de pai dolorido, né? Falou, olha, isso é caso médico, né? Mas nunca havia nem manifestado, porque tem horas que você pensa assim, não, isso é coisa da sua cabeça de muito criativo, né? Mas, assim, eu gostaria que todos, né, a promotora aqui, ouvisse o que tem a dizer e contasse com a BPI, Associação Brasileira de Igualdade Parental. Eu conheço praticamente todos os movimentos no Brasil e, realmente, o pessoal de Minas tem um destaque. Trabalham com seriedade, as colocações são sempre muito pertinentes e, no meu caso, agora, surpreendentes. Então, assim, eu, um pai que vivo há 2 anos e meio numa luta desenfreada, neurótica, em relação a isso, eu gostaria de referendar, indicar que sejam ouvidos. Eles são muito bem conceituados no Brasil inteiro. E digo isso porque o que for feito aqui pode resvalar para as outras famílias, outros estados, né? Eu também ando pensando muito, e pela minha experiência, que o maior problema está lá no judiciário mesmo. Existe todo o problema da falta de estrutura das promotorias, das defensorias, delegacias de proteção de criança e adolescente, às vezes não tem chip para dar um telefonema, né? Então, penso que precisa-se fazer um movimento de várias frentes parlamentares, aquela que vai provocar a promotoria, né? Vai fazer uma lei que amplie a qualidade e o número de promotores e defensores, ou então que vai um deputado que encampe a ideia de buscar que sejam contratados aqueles defensores que já estão concursados e não foram chamados, né? Isso eu comecei a provocar lá em Goiás. Enfim, o nosso problema está lá no judiciário. E no judiciário, nós somos um país que tem as melhores leis, a melhor Constituição, então a nossa cultura é essa, né? Tudo vira lei, tem que virar lei, né? E quem julga é o juiz. Ontem mesmo teve um juiz do Rio Grande do Sul que ele pegou a lei da 227, né? E rasgou, mesmo, né? Aí fico pensando, o que a gente pode fazer contra uma pessoa dessa? E fui dormir pensando assim, né? Falei, pô, o que fazer? Aí amanheci com uma ideia que também às vezes pode parecer estúpida, ou sei lá, né? Mas se nós trabalhássemos a ideia de que os juízes, principalmente da área de família, né? Porque o que trata de bem, patrimônio, isso a gente recupera, né? Não é tão problemático, vamos dizer assim, né? Mas da área de família, que estão mexendo com vidas, e as vidas que vão construir esse país, que estamos aqui hoje trabalhando por eles, né? E se eles fossem imputados a casos graves, que o meu processo, acredito que o do Alexandre também tem vários desafios, né? Fossem obrigados a fazer uma retratação pública. A defensoria não pôde trabalhar, se a promotoria não fez o serviço que deveria fazer, se a psicologia forense, que, né, não tem, às vezes, profissional à altura, né, para fazer uma análise, não tem tempo suficiente, mas nós vamos lá no juiz. Então, se ele se sente, como te diz, opa, talvez eu teria que fazer uma retratação pública nesses casos, nesse caso aqui, acho que ele colocaria, assim, a mão na consciência, pediria para conversar mais com o pai, ou com a mãe, ou com o vizinho, ele investiria um pouco mais, pensando na sua carreira e na sua integridade, né, profissional. Então, a minha pergunta é essa, e parabenizo demais, né, nós mineiros, e vamos espalhar essa iniciativa ao Brasil, e reforço aqui que deem voz sempre à BIP. Muito obrigado. Se há uma possibilidade de erro, da mesma forma que é contemplada a outros funcionários públicos,
eu acho que caberia também ao magistrado, num erro evidente, que ele seja suspenso também, para que seja averiguada essa situação. Mas é apenas uma possibilidade, apenas um argumento para levar aqui a questão da discussão. Posso? Nós precisamos passar para as considerações, senhor Pedro. Eu lhe concedo 1 minuto para o senhor. Não, eu acho que eu gostaria só que a gente pensasse, então, no mesmo que acontece com a imprensa. Eu sou da área da imprensa, sabe? Mais independente do que tudo, mas a imprensa em si. Nós temos lá, quando vai se fazer alguma coisa, o que o outro pode pensar ou se sentir não confortável com aquilo que eu publiquei, que chama direito de resposta. É a mesma coisa. Isso mudou muito as redações dos jornais no Brasil. Muito. Para você falar o que você bem quer, publicar o que bem entende, você sabe que alguém pode falar, olha, eu quero o mesmo espaço, o mesmo tempo, o mesmo veículo para poder fazer a minha fala. Então, nós, da área de imprensa, temos isso aí como lema. Então, tornou-se o quê? Muito mais responsável. Eu falei no início, e o debate foi muito enriquecido, e eu gostaria de algumas considerações muito breves. Primeiro, a gente está lidando com um problema que é antigo, embora o nome seja recente. A alienação parental, ela sempre existiu, ela foi nominada recentemente. Então, é um problema difícil, nós estamos com a dificuldade de lidar com essa questão. O doutor Rogério ainda suscitou um fato novo, de que pode se tratar de uma doença afeta a medicina, e isso é muito, muito curioso, muito, muito bem fundamentado. E eu até, observando aquele caso do último que falou, do nosso último companheiro, me esqueci o nome, desculpe, Fernando, em que ele é acusado de abuso sexual, eu fico pensando que a medicina pode ter uma contribuição tremenda nessa área, porque, evidentemente, a pedofilia, ela é um desvio psiquiátrico, né? Eu estou falando como leigo, mas, assim, até onde eu entendo, tem alguma coisa ligada ao psiquismo, né? E acho interessante nessa questão do abuso sexual é o seguinte, que a pessoa, às vezes, está casada com a outra 10 anos, e, de repente, tem a separação e o outro se torna pedófilo. Né? Então, por que isso? Porque a acusação de pedofilia, ela causa uma aversão social. Então, a nossa mudança de cultura teria que ser o seguinte, que a pedofilia é uma exceção. Ela é um fato excepcional, e como fato excepcional, ela tem que ser tratada assim. Então, assim, como é que a pessoa está casada e, de repente, ela virou pedófila? Não, vamos acreditar que ela não é pedófila. E vamos manter essa convivência, vamos encaminhar para os atendimentos especializados. Eu penso assim. Uma outra questão. Sobre essa questão do falso abuso, tem um filme muito interessante chamado A Caça. Se vocês não assistiram, vale a pena assistir. É um filme, acho que, não sei, não é americano, não. Como existe um de ficção também com o mesmo nome, na verdade, esse filme é que tem um homem olhando para trás na capa. É um filme que vale a pena entender como o falso discurso do abuso é capaz de induzir a vítima a introjetar a acusação. E como ele é tratado pela sociedade. Mais uma pontuação, que eu vou invocar agora também, novamente, o doutor Rogério, que a gente tem mesmo que aprender com os fracassos. É claro que nós estamos fracassando na abordagem desse tema da alienação parental ou do abuso, nós estamos fracassados. Por quê? A maior evidência do nosso fracasso é a emoção. O choro, o justo choro, a justa ira, a justa indignação, o desânimo, a desistência, tudo isso involuntário. Então, é evidente que nós fracassamos. Nós precisamos, então, lutar para que, numa reunião vindoura, a gente sorria aqui, diante de bons resultados conseguidos. E como é que a gente pode conseguir esses resultados? Com a criação de uma rede. E, nesse sentido, eu aceito desde pronto a contribuição da ABIP. Vou fazer contato com o senhor, quero deixar o meu cartão no final da reunião, mas a gente precisa fazer uma rede, sugerir ao presidente
que fizesse um encaminhamento, junto com o deputado Anselmo, que é um vanguardista da causa, um encaminhamento ao secretário de Estado dos Direitos Humanos para a criação de uma casa de atendimento à alienação parental, das vítimas de alienação parental, porque aí a gente pode ter uma rede de proteção. Porque nós, por exemplo, temos o nosso, mas a nossa estrutura é pequenininha, ela é de boa vontade, ela é um passo. Mas essa tarefa é tão grandiosa que ela precisaria que a gente avançasse um pouco mais. Então, se a gente não tem, por enquanto, essa estrutura, a gente tem a vontade. Então, a gente transformar a vontade numa força motriz de realização, de criar esse espaço, porque aí nós poderemos contar com parcerias. Se amanhã a gente reunir, por exemplo, 15 pessoas predispostas a contribuir nesse assunto, nós não temos espaço. Nós teríamos que nos reunir nas praças. Então, eu acho assim, eu deixo aqui a minha solicitação, no sentido de que o Estado também tome partido nessa empreitada, ele que tem o cofre. Não existe como você resolver uma questão sem dispêndio. Essa é uma questão de tratamento. Assim como nós temos a casa de atendimento à mulher violentada, do idoso, nós precisamos olhar agora para essa questão do direito de família e da vítima de alienação parental. Então, seriam essas as minhas considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo o convite que me fez a presidência, por requerimento do deputado Anselmo José Domingos, e quero agradecer ao Alessandro, que eu revi, conheço já o seu drama e estou solidário com ele. Lamento que a sua desistência involuntária tenha acontecido, mas acredito que você vai recuperar forças para reverter essa derrota pessoal em uma vitória de amor paterno-filial. Agradeço a todos os demais que estiveram aqui, foi muito enriquecedora essa experiência. O Ministério Público de Minas Gerais, seja através da promotoria ou da coordenadoria, está de portas abertas sempre. Quero dizer para o Frederico, que se você quiser requerer no processo através do seu advogado, que a gente faça o atendimento lá na questão da alienação parental, nosso núcleo é pequenininho, mas ele é proativo. Então, basta que o juiz, se você está tendo uma demora, eu conheço a dificuldade que é o atendimento social, são muitos processos, mas nós estamos lá com o nosso espaçozinho também de acolhimento. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. O conteúdo que se discutiu aqui é um conteúdo muito denso, É um acúmulo, um conjunto de informações muito densas sobre a temática. E acredito que esse capital, ele não pode se perder. Nós não podemos encerrar com que os registros de tudo que foi dito aqui terminem apenas nos anais ou arquivos da Comissão de Direitos Humanos. Dessa forma, eu conversei com o deputado Anselmo para que a gente pudesse assinar junto 2 requerimentos que eu acho que vai colaborar na difusão e divulgação das ideias e dos problemas aqui enfrentados. Eles serão aprovados na próxima reunião ordinária da comissão, que será na próxima quarta-feira. Um requerimento diz o seguinte: que seja enviado ofício desta comissão, encaminhando as notas taquigráficas da 3ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada nesta data, às seguintes autoridades para conhecimento: presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidente do Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública Geral do Estado de Minas Gerais, para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Conselho Nacional do Ministério Público e para o secretário estadual de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular do Governo de Minas. Acredito que são entidades, atores que têm interface, interesse, compromisso com a temática, e acredito que o material tão rico aqui produzido pode também servir de orientação para ações dessas entidades. Um segundo, inclusive aqui uma sugestão, doutor Bertoldo, porque eu tenho dito que nós temos que ter um cuidado com as prerrogativas, Há algumas propostas aqui que, lamentavelmente, não são prerrogativas do legislador mineiro, compete ao Congresso Nacional. E também, quando se trata de matéria financeira, nós não temos a prerrogativa da autoria. Então, isso tem que partir do Poder Executivo. Mas, de toda forma, a Comissão de Direitos Humanos ela vai encaminhar também ofício ao secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, solicitando providências para instalação no Estado de casas de acolhimento ou centros de orientação às vítimas de alienação parental. Requerimentos a serem aprovados na próxima quarta-feira.
Dessa forma, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.